bem-vindos a mais um podcast Startial, o podcast do Grupo 3SA, voltado para você, empreendedor, conhecer outros empreendedores e saberem do que se trata empreender. E hoje eu estou com uma pessoa aqui muito especial. Essa pessoa é empreendedor há algumas décadas. Essa pessoa, ela é pai, essa pessoa acabou de ficar noivo. Essa pessoa é um dos corações mais humildes que eu conheço. Bem-vindo, Manuel Leonas, ao Startial Podcast. Grande, William, muito obrigado aí. Eu me sinto lisonjeado pelo teu convite aqui, muito feliz, grato a você e a Deus por esse momento. E tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Com certeza, você tem muito a nos ensinar. Quanto tempo empreendendo, Manuel? 30 anos. 30? Você não tem identidade? Como é que você empreende 30 anos? Né? Então, eu estou com 55 anos e desde os 25 eu empreendo. A Pizza César já está aí com 30 anos, indo para 31, aliás, já estamos no ano 31 e graças a Deus até com outras marcas também. Ah, é? Vamos falar um pouco sobre isso mais na frente, mas o podcast é Startial, o começo de tudo. Me diz aí para os nossos ouvintes, nossos empreendedores ou quem quer começar a empreender, qual foi o começo de tudo para o Manuel? O que foi o começo de tudo? Primeira coisa foi o seguinte, eu realizava o sonho do meu pai. O sonho do meu pai era que eu fosse servidor público. Não era o meu sonho, eu ainda não sabia, mas eu fui. Quantos anos aí? Eu comecei no serviço público, eu tinha uns 23 anos, 22 anos por aí. Né? E aí meu pai falava, não, quem vem para Brasília é para ser servidor público. E ainda tinha um detalhe, meu pai, ele é comunista até hoje. Então, meu pai, servidor público, comunista, e ele falava assim, para fazer concurso público. Chegou um momento que eu cheguei, passei em concurso e tudo, mas eu não me sentia feliz, porque eu sonhava em ter meu próprio negócio. E aí meu pai viajou a trabalho, nesse momento que ele viajou a trabalho, o que eu fiz? Falei com minha mãe, mãe, eu quero abrir um negócio, me ajuda. Aí ela falou assim, como é que a gente vai fazer com seu pai? Quando ele chegar, eu converso com ele. William, eu falo com você, mas eu falo arrepiando. E é verdade, arrepiado. Eu me lembro de tudo, como é que se passou, né? E aí ele chega de viagem. Quando ele chega de viagem, ele fala o seguinte, ele não briga comigo, não fala nada. Ele foi muito sábio, ele falou assim, se você abrir um negócio sem conversar comigo, é porque você não precisa da minha ajuda. E, meu amigo, eu ralei muito. De 95, aí foi 95, 96, enfim, até meados de 99, que quando que realmente a pizzaria começou... Sempre foi a pizza? Sempre foi a pizza. Sempre foi. Mas em 99 apareceu um negócio chamado borda recheada. Eu lembro, aquela com catupiry. Isso, eu lembro. Na época, as pessoas não sabiam o que era isso, William. As pessoas ligavam lá e falavam assim... Aí que a gente não desperdiça, você tem uma pizza que não desperdiça a borda, aí que tem uma pizza aí que tem queijo dentro da borda. Então você que trouxe isso pra cá? Então, pra Brasília, se eu não fui o primeiro, eu fui dos primeiros a trazer Que bacana! E assim, eu vejo muito que às vezes é oportunidade. Então, meu pizzaiolo na época, inclusive eu não sei fazer pizza até hoje, viu, William? E aí, gente, é uma dica, não é que você entra no negócio, tem que saber fazer o negócio. Não. Qual foi o diferencial, então, já que você não sabia fazer pizza? Pois é, aí o que acontece? Eu tinha esse pizzaiolo que era muito bom e ele precisou sair de férias. E aí quem que eu vou colocar no lugar do pizzaiolo? Um outro pizzaiolo conhecido desse que já estava lá, mas só que ele tinha vindo de São Paulo. E São Paulo tinha, de alguma forma, ele ficou sabendo dessa borda recheada. Que na época se fala borda recheada de catupiry. Hoje a gente sabe que também tem outros requeijões e sabores, né? Chocolate, Nutella, doce de leite, cheddar, enfim, são várias opções. Inclusive na Pizza César a gente já teve até de maçã e de banana. A gente teve também borda, mas não vingou muito, enfim. E aí a gente começou a implantar isso na Pizza César. Isso deu um boom na Pizza César naquela época. Era uma portinha na 109 Norte, do tamanho dessa sala aqui, que a gente está aqui no estúdio, não sei quantos metros quadrados tem, mas era isso aqui, a Pizza César. E começou dessa forma, 4 mesinhas na frente, eu era servidor público, um estudante de administração na UDF e tocando o negócio sem saber de nada. Mas o que eu quero deixar para todo mundo, que naquela época a gente não tinha acesso à informação, William. E aí, lá perto da minha pizzaria, tinha uma outra pizzaria.
Eu fui lá para saber o seguinte, falei assim, olha, eu estou começando ali na 109 Norte, você que já está aqui, você pode me dar o telefone do seu fornecedor de embalagem? A dona da pizza falou assim, não, não vou dar não. Olha só, ela podia estar me conectando comigo, porque naquela época, onde você entra No site, procura. no site, no Google, embalagem de pizza, você vai ter lá centenas de fornecedores. Aí, naquela época, não. Naquela época a gente ia o quê? Numa feira em São Paulo. Eu não tinha recurso financeiro para ir numa feira, Você então... tava pelo menos nas páginas amarelas naquela época? Ah, meu amigo, as páginas Ah, amarelas, será que os nossos ouvintes ou nossa audiência conhece página amarela ou não? não é? Páginas amarelas, Listel, catálogo de telefone. Lembra que tinha um telefone e aí tinha aquele móvel que você sentava do lado, né? Então tinha um móvel do telefone. E naquela época o telefone era valor de carro. Era de carro, era ações, né? Tinha ações, né? Ações. Tinha sorteio para linha telefônica. Linha telefônica. Tu lembra que, tipo, vamos dizer, então hoje, vamos dizer, um carro popular hoje é o quê? Uns 70 mil por aí, 80 mil. Era uma linha telefônica da época, né? Não sei se está na mesma proporção, mas bom, seria por aí o valor. Comprava um né? Fusca na época, um Chevette. É. E aí eu montava a pizzaria com o quê? Com uma linha telefônica, eu montava com um freezer, um balcãozinho e o forno. E aí começava a tocar isso. Hoje não, hoje tem equipamentos aí que a gente coloca. Um investimento para se abrir um delivery é de 300 a 350 mil. É caro. É caro, né? caro. Porque você tem toda... E assim, né? A gente se profissionaliza, né? É. Então a gente já não compra qualquer equipamento. A gente compra o melhor. A gente E, compra os Manuel, melhores. eu vou pegar essa primeira parte e deixar algumas lições que eu peguei para mim aqui. Primeiro, Sim. empreender. Não necessariamente você precisa saber o final. A gestão, a administração, muita coragem, que a coragem foi, além de empreender, enfrentar seu pai, enfrentar o mercado. Você não tinha colegas, seu concorrente não era colega seu, ele pensava que você ia matar ele, isso também foi mais um fator, mas algo que as pessoas pensam, que inovação só é aquilo que traz tecnologia. Olha a inovação da época, ele trouxe uma pessoa que colocou uma borda numa pizza. Então, para você que pensa que inovação é tecnologia, é algo surreal, não é. Uma borda de catupiry mudou o negócio, Manuel. Então, a visão vale muito mais do que você pensar em tecnologia e negócios surpreendentes. Uma simples borda, que hoje é simples, na época não era, essa, para mim, foi a sacada do seu negócio de inovação. Eu gosto de falar nisso, que fala muito em IA, em tecnologia, mas inovar seu negócio não é só tecnologia. Você muda um detalhe nele e ele inova o seu negócio. Sim. Então, nós estamos falando aí de 94, 95, ali, 94 você pensou, o Brasil foi tetra, agora eu vou abrir uma pizzaria. Beleza. Foi ali. 95, 98, 99 estourou. E me conta um pouco da trajetória. Como é que foi os desafios disso? Eu quero abrir aqui um parênteses. Você falou aí no início do nosso bate-papo do meu noivado, né? E aí eu tinha a Pizza César. Já estou indo alguns anos à frente, mas achei interessante a gente, né, falar dessa parte. Nós estávamos lá na Rua dos Restaurantes. Lá, quem é de Brasília? 404, 405 Sul, né? Isso. Plano piloto. Lá, inclusive, depois eu posso contar a outra história. Eu vou até anotar aqui que é a história que eu era chamado de prefeito da rua. Sempre foi político, tá? O Manuel sempre foi político, viu? Eu me chamava de prefeito da rua. Mas aí, quero contar a história que eu conheci o Adilson, um dos sócios do Boteco do Juca. Era a Pizza César numa esquina e o Boteco do Juca na outra esquina. Então é uma rua muito movimentada aqui da cidade, né? Acredito que a nossa audiência aí, se não conhecer, vai lá para conhecer que tem restaurantes maravilhosos naquela rua. Bom, e aí eu fui lá visitar, vamos dizer assim, meu concorrente, porque eles também vendem pizza. Eles vendiam pizza lá também. Então tinha um rodízio de pizza e eles tinham um rodízio de pizza deles também. E aí quando eu cheguei lá, observei a cozinha deles. Claro, quando a gente é dono de restaurante, a gente sempre quer, né, olhar o que o outro está fazendo, com certeza. E olha mobiliário, enfim, olha tudo, atendimento. E aí eu percebi que ele trabalhava com forno a lenha. Aí ele comentou e falou assim, olha, eu tenho que pintar esse teto de 3 em 3 meses, porque ele escurece. E qual foi o ano isso?
Eu tô falando em meados de 2010, 2011. Olha como que em 10 anos já melhorou. O concorrente já falava com o Manuel. É, Você vê que melhorou, a mentalidade já é outra. é outra, é. Mas continua, desculpa. E isso é muito legal, você falar da mentalidade de quem que você, né, começa a conviver. E aí eu falei com o Adilson, deixa eu te dar uma dica. Tira esse forno a lenha, coloca um forno à esteira. Eu falo para você qual é Fornecedor. o fornecedor. Isso. Te dou todas as dicas. E nisso, o que aconteceu? O meu concorrente, vamos dizer assim, fez isso. Foi pelo que eu expliquei para ele. E ele chegou e trocou o forno, enfim, ficou feliz da vida. Então ele tinha que ter o quê? Um lugar na loja para guardar a lenha. A lenha suja, a lenha, sabe, tem um monte de problema. E ele não tem uma rotatividade, não tem um volume de produção grande de pizza. Agora não, ele passou a ter com forno de esteira. E nisso aí o Adilson virou meu amigo, que é muito meu amigo até hoje. Que aí você falou o negócio da noiva e foi ele que me apresentou hoje, me apresentou há 4 anos atrás a Érica, que hoje é minha noiva. Olha como que é importante, né? O concorrente, ele ajudou no Ajudei. negócio empresarial e ele ajudou no coração do Manuel. Aí, Olha que troca bacana. olha que não, meu amigo. Olha que troca bacana, olha que troca bacana, troca bacana. Então, assim, você teve essa parte, conheceu lá, avançou um pouco uns anos, Sim. mas todo empreendedor tem histórias difíceis. Eu queria que você Uhum. contasse a mim aqui qual foi o momento mais difícil que você viveu nessa trajetória de 30 anos da Pizza César. Meu amigo, quando eu cheguei no ano de 2012, eu cheguei no meu ápice. 2018. Cheguei no ápice. O que é o ápice? Eu cheguei assim. Eu já tinha realizado tudo que eu queria, de viagem para o exterior, de comprar imóvel. Não era algo muito grande. Mesmo porque por ser criado por um pai comunista, ele sempre colocou a gente dentro de algumas, né? Umas caixinhas. Algumas caixinhas. Bom, Algumas muito crenças, bom. né? Algumas crenças, isso. E aí eu cheguei num ponto. E nisso eu não percebi. Eu me tornei orgulhoso. Nessa época, Ego falou mais alto? o ego falou mais alto. E nessa época eu já tinha 10 ou 12 unidades da Pizza César. Eu era dono de tudo, mas eu tinha ali franqueados também. Mas quem eram meus franqueados? Meus franqueados eram o Antônio. O Antônio era o porteiro do meu prédio que eu ajudei. Ele tinha uma unidade, Lago Sul. O outro era o João, que era meu motoboy. O João, ele abriu comigo o Sudoeste. O Sudoeste, na época que o João abriu comigo, chamava Barro Oeste. Era... Barro Vermelho, eu lembro. Não, era 2000, 2001. 2000, isso, exatamente. essa data. Foi essa data que eu abri a Pizza César Sudoeste, mas com o João, que era o meu motoboy. Nisso, depois chegou os meus amigos Paulo e Leonardo. Paulo era vendedor de pizza congelada dos ministérios. Você já observou? Que às vezes chega... com as caixinhas, Aquelas né? caixinhas, que às vezes chega gente, abre o porta-mala do carro e aí vê aquelas Acabei caixas de de pegar pizza. minha filha na escola e tinha uma pizza congelada lá. Né? Então ele vendia isso. E aí o irmão dele, Leonardo, trabalhava nas fábricas lá no Japão. Essas fábricas que o japonês não trabalha. Quem trabalha o braçal, eles colocam, né, os descendentes, enfim, o próprio japonês não trabalha. Enfim, e aí a Pizza César começou dessa forma, vamos dizer assim, com improváveis, né? E nisso, quando eu cheguei lá na frente, eu entrei numa zona de conforto. Eu morava numa casa muito boa no Parkway, já não ia na loja, eu tinha um gerente da minha confiança que estava cuidando de tudo para mim lá na loja. E eu tinha essas outras unidades que não eram minhas diretamente, mas eu ganhava em cima delas. O royalty em cima dela. Então assim, eu tinha uma renda muito boa, não é isso? E eu entrei numa zona de conforto. O meu amigo Paulo chega um dia para mim e fala assim, Manuel, a gente não quer pagar mais nada para você, porque você é um cara que, poxa, é o nosso líder, mas você não faz nada e tal. Meu irmão, eu fiquei irado. A emoção tomou conta de mim, a razão foi embora. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vocês ficam com a marca Pizza César e eu vou começar tudo do zero. Cara, isso que eu chamo de orgulho, hein, velho? Só uma parênteses aí. Eu tava, essa semana, viajei com Portugal, fiz uma palestra lá, trabalhando,
E uma das partes que falou, estava para o Joel lá, ele Sim. falou que a raiva é um sentimento que tem mais energia. É um sentimento muita energia. Você tem que só canalizar ela pro lado certo. Ele estava falando sobre a educação dos filhos dele e que a professora falou, ó, você não pode sentir raiva. Você pode, mas canaliza pro lado certo. E ele contou, fulano fala assim pra você, você não vai conseguir sentir raiva. Aí você vai lá e faz na raiva, e aquela energia faz você chegar. Então a raiva não é ruim, se você canalizar ela pro lado certo. Sim. Mas continua, muito interessante. Mas achei interessante. Você me fez lembrar de um cara que teve uma época que eu seguia muito, né? O pessoal vai conhecer, e aí eu quero que cada um faça sua avaliação, né? Mas é o Pablo Marçal, e ele fala uma coisa interessante sobre energia. Você pega a energia ruim e reverte ela. E ele é bom nisso. E ele é bom nisso. Ele é bom nisso. Né? Ele é bom nisso. Então é isso. O Pablo Marçal me ajudou muito numa época que eu precisava. Hoje eu não sigo tanto ele, mas assim, foi uma época que me ajudou bastante, que foi na época dessa difícil aí, que foi quando eu perdi E eu te interrompi, tudo. peço desculpa. Então, peraí, você não perdeu tudo. Agora você voltou aqui, você tava com raiva, com o ego lá em cima. Com o ego lá em cima, o cara, quer saber de uma coisa? A marca é sua e eu me viro. Abro do zero. Conta como é que foi isso. E aí, um deles, né, o irmão do Paulo, Leonardo, por várias vezes falou comigo, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Mas eu não, estava decidido. E aí, o que aconteceu? Depois de 2 anos, eu tinha perdido tudo que eu tinha construído. 2 anos. Contratei uma pessoa da área de marketing de São Paulo e uma pessoa muito competente, mas eu não, sozinho, parece que eu não soube lidar com o negócio. Entendeu? E aí, não sei, não sei se você acredita nisso, mas aquela questão da prosperidade não estava mais comigo, né? E aí, o que aconteceu? Foi quando eu cheguei, um dia, o meu irmão chegou e falou assim, mano, a mamãe chora todos os dias. Fui aí que eu decidi vender meu negócio. Fui lá vender para eles. Falei assim, olha, é o seguinte, tá lá, Família Pomodoro, o nome do restaurante. Lindo restaurante. E uma coisa interessante, William, as minhas atendentes lá falavam assim, porque antes não tinha ainda a internet, né? Era tudo telefone. Uhum. As minhas atendentes falavam assim, aí tal que... Aí não é da Pizza César, não, aqui é a Família Pomodoro. Mas é de quem começou a Pizza César. Então tá bom, obrigado. Quero a Pizza César. Pedi a Pizza César, que tinha numa outra loja que estava no sudoeste, que era do João, do Barro Oeste. Pediam lá. Não, mas vai demorar. Não, a gente quer da Pizza César. E aí entregava e eu comecei só. E aí chegou o momento, aí eu fui oferecer para eles esse ponto. Lá na rua dos restaurantes. Quando eu cheguei lá para oferecer para eles, eles falaram assim, não, a gente quer você de volta. Cara, eu vou ter que interromper você. Pessoal, vejam o que é ambiente. A pessoa foi cobrar alguém em zona de conforto. Sempre agradeça a pessoa, mas não é só cobrar em zona de conforto. A pessoa foi egoísta, foi orgulhosa, topetudo. Estou falando na frente do meu amigo aqui, fez tudo isso. Isso. A pessoa tentou várias vezes, não faça. Ele mesmo assim o fez. E quando ele voltou, eu tô lembrando de uma história, isso é cristão também, de alguns ouvintes cristãos, que é o filho pródigo, que volta para casa e é atendido não só com um abraço, que ele na passagem fala que ele comia a comida dos empregados, que ele comia lavagem de porco, então o empregado isso é melhor. E ele falou, você não vai voltar para vender, você vai virar meu sócio novo. Cara, que mensagem de pessoas, de ambiente, né? Como que um ambiente é de pessoas boas, né? Mas continua, desculpa, me emocionei aqui agora. Não, foi muito bom aí seu comentário. E também, quando eu voltei para Pizza César, aí eu já não voltei mais como dono de tudo, né? Então, hoje, eu tenho 10% da marca Pizza César, da Pizza César Franchising, e tenho uma unidade na 308 Sul, que é um delivery, que foi o que surgiu, que veio da época da pandemia, né? Que a gente teve que mudar. E temos algumas unidades franqueadas também. Goiânia, tem 2 em Goiânia. Então eu posso dizer que essa história que você contou foi a lição mais dura que o mercado te deu?
Foi a lição mais dura. Foi sim, com certeza. A lição mais dura que a gente teve. Foi, para você ter uma ideia, eu sou uma outra pessoa depois dessa época. Eu vejo a vida de uma outra forma. Então, assim, eu tinha entendido que eu tinha deixado de mão o meu propósito, que era tipo, o meu propósito desde o início era o quê? Ajudar as pessoas, como o Antônio, como o João, como o Léo, como o Paulo, e eu tinha largado isso de mão. Então, hoje, eu tô dentro da Pizza César, eles já estão bem, mas hoje eu ajudo outros empreendedores que me buscam, que me procuram, a gente senta, a gente aconselha, e é isso, a vida é isso. E fazer as ações sociais, que é algo que está no meu coração. Isso aí, você é campeão, que eu vou pegar um espaço para isso. Mas eu vou continuar nessa questão que gostei muito de como você foi acolhido. E esse acolhimento, que tem isso também, às vezes a gente é acolhido e rejeita o acolhimento. Você acha que nesse momento o orgulho não teve mais? Como é que foi essa parte difícil também que você passou por seu pai? Que seu pai não queria. Como é que foi essa parte difícil? Boa. O que acontece? Eu comecei a ficar dependente financeiramente dos meus pais, porque a casa tinha vendido, eu tinha dinheiro no banco, tinha acabado, o carro eu vendi, então eu comecei a andar em carro emprestado da minha mãe, em carro emprestado de amigo, e tudo assim, lutando, mas sempre lutando com garra, mas não ia, enfim. E aí, o meu pai me ajudando financeiramente. Mas aí, chegou um momento que meus irmãos viram que um chegou e falou assim, é um saco sem fundo. Não vai acabar mais. Não acaba mais. Quando eu fui retomar para a Pizza César, aí eu fui falar com meu pai. Dessa vez você foi? Aí eu fui. Pai, o pessoal da Pizza César me aceitou de volta. Você me ajuda novamente? Meu pai me ajudou. Meu pai me ajudou. E essa parte do pai é muito interessante, porque é o seguinte, tem gente que não tem o carinho do pai, como eu, filho de pai nordestino, né? Não tinha o carinho do meu pai. Mas uma vez o meu irmão falou a seguinte coisa, ele falou assim, mano, você sabe como o pai demonstra que ama a gente nos dando as coisas. Então, isso é uma linguagem de amor. Às vezes, o seu pai aí não dá um carinho que você quer e tudo, mas não. O meu pai, ele foi criado com 12 irmãos. Então, eu imagino era mais um. Era mais, desculpa, era mais um. Era mais um. Não, e isso ele foi e passou pra gente. Então, assim, eu tenho muito orgulho do meu pai, ele sempre foi um espelho para mim. Apesar dele ter essa questão do comunismo, mas ele sempre foi uma pessoa de, olha, eu sou o primeiro a chegar no trabalho, sou o último, que às vezes eu vejo que o que as pessoas vivem não é o comunismo que o meu pai vive, que é um ideal de vida. Só que é a parte boa. Só que é a parte boa. Só que é a parte boa. Que se preocupando com o outro. Meu pai me passou muito mas isso. Mas eu quero passar da família para outro assunto, mas tem um assunto que a gente conheceu, que a gente conversou na academia um tempo desse. E eu queria que você hoje, se puder, compartilhar com a audiência aqui, que foi um momento que você me contou que o seu pai comeu a pizza. Sim. Essa é uma parte importante aqui, as pessoas saberem disso. Faz o contexto aí pra gente aí. Sim. Então, meu pai foi muito duro comigo, né? Porque, assim, de alguma forma, eu fiz algo escondido ou em desobediência. Então, ele foi duro. Depois, até, ele me explicou por quê. Eu falei, pai, por que o senhor foi tão duro comigo? Eu falei, não, porque também eu queria saber se era o que você realmente queria para a sua vida, né? Bom, enfim. Aí foi o seguinte, comecei a fazer, e meu pai nunca comeu da minha pizza, naquele início, né? Fui desobediente a ele. Aí, um dia, um amigo dele, somos de São Luís do Maranhão, veio a Brasília e foi visitá-lo. E aí ele pediu pizza. E aí mostrou a pizza pro meu pai. João, come essa pizza aí, você vê se é boa. Ele falou assim, essa pizza é muito boa. Aí ele falou assim, pois é, João, essa pizza é do teu filho. Essa pizza, João, é do teu filho. Quantos anos tinha a Pizza César já nessa época já? Não, ainda era meio no início, eu acho que foi pela época de 99 aí, a gente começou em 95, 96, mas né? Era 4 anos depois e ele nunca tinha comido a pizza. Sim, a gente tem que lembrar disso aí. Ele nunca tinha comido a pizza. Ele nunca tinha comido a pizza. Tá, então acho que é importante. Não, então foi 98. 98. Então acho que uma lição importante é o seguinte, gente, muitas das vezes as pessoas que estão do seu lado, que te amam, elas não vão te apoiar, não porque não amam você, porque elas têm medo do desconhecido.
É. E elas nunca viveram aquilo. Então vão dizer para você não fazer, não colocar, porque eles querem te proteger. Uhum. Então a lição que eu pego aqui é o seguinte: não se aconselhe ou decisões com aquela pessoa que não viveu ou vive aquilo que você quer viver. É difícil. Naquela época, parte difícil ainda. Hoje é mais fácil, tá? Naquela época era mais difícil ter pessoas, acesso a empreendedores. Vocês viram? Manuel foi no vizinho pedir embalagem, ela não quis dar o telefone da embalagem. É. Então era mais difícil, você não tinha Isso. informação, não tinha nada, ainda seus pais eram contra, e não porque não amava. Pelo contrário, porque queria tanto protegê-lo que não queria que ele saísse de uma zona que era estabilidade. Isso. Então, assim, ter essa atenção que as pessoas que te amam, às vezes vão falar coisas que não são para o seu melhor. E não é com uma má intenção. É com uma boa intenção. Então, cuidado com quem você vai pedir opinião ou pedir conselho. Se ela não viveu, ela não pode falar aquilo. É impossível você falar aquilo que não viveu. Uhum. É impossível. E uma coisa que é importante, sabe o que? A gente lembrar aqui para a audiência que na multidões de conselhos há sabedoria. E às vezes alguém dá um conselho para você que não é bom e você se fecha. Não, vai buscar mais conselhos. Claro, não busque de só uma pessoa, busque de várias pessoas. Se cerque de pessoas ali que querem o seu bem. Mas aí vem o ambiente, né? Aí vem o ambiente, é O claro. ambiente é É aquela verdade. situação, né? Eu digo para as pessoas que o ambiente não é 100%. Porque se fosse 100%, mano, qualquer pessoa de baixa renda nunca seria uma pessoa bem-sucedida. E toda pessoa de alta renda, com bons princípios e tudo mais, em família, seriam bem-sucedidas. A gente sabe que esses valores não são absolutos. Mas a gente sabe também que no ambiente certo te impulsiona uma velocidade muito boa Sim. para as coisas boas, e no ambiente errado É, para coisas ruins. coisas ruins. Então, você tá no ambiente certo vai te ajudar a impulsionar a sua carreira, o seu negócio, as suas coisas. E diante disso, o que seria para você um erro mais completo que um empreendedor pode cometer? Qual erro, assim, cara, esse aqui que ele comete que sempre acontece, eu vejo sempre, cara, aí, qual que é o erro que assim que mais você falou que dá conselho para as pessoas, ajuda? Qual que é o erro mais comum que você vê? É o seguinte, vou te contar uma história. Vou te responder essa pergunta aí com uma história. Lá na Rua dos Restaurantes, nós tínhamos 52 CNPJs, sendo 37 do ramo de alimentação. Nós não tínhamos ali, os comerciantes daquela rua não se comunicavam. Eu comecei a ir de porta em porta, e comerciante em comerciante. Pedindo voto. Me, apre- Você virou prefeito e pediu voto. me apresentando, falou assim, faz sentido para você a gente abrir um grupo de WhatsApp aqui para a gente estar se ajudando? Faz sentido a gente ter um grupo de WhatsApp aqui para a gente estar, de repente, vendo melhorias para nossa rua, a gente se reunir? E foi assim. E nisso, eu fiz um grupo lá da rua. Né? Esse grupo, o que a gente conseguiu para você ter uma ideia com o governo? Né? Então, foi um dia, na época era o vice-governador, foi lá na rua, foi num restaurante, o manobrista, que fazia parte do nosso grupo, né, era o chefe da empresa de manobrista, chegou assim, vice-governador, a gente tem algumas demandas aqui na rua, o senhor podia ajudar a gente? Aí ele toda vez falava assim, tá. Na quarta vez ele falou assim, tá bom, rapaz, faz o seguinte, chama esse povo aí, que chama os empresários da rua, que eu vou Chamar administrador. atender vocês. Hã? Vai chamar alguém para atender vocês. Não, ele mesmo, o próprio vice-governador chegou lá. Quando ele chegou nessa reunião, nós éramos 30 empresários. Ele ficou, nossa, 30 pessoas, 30 empresários. E aí, mas quais eram as nossas demandas? Poda das árvores, limpeza de bueiro, porque às vezes o bueiro ficava com mau cheiro, e aí aquilo ali demora. Troca das lâmpadas que estavam queimadas, atrás, limpeza da área verde. Tudo isso aí, William, nós conseguimos. Mas por quê? Por causa da gente estar unido. Então, e quando chegava a imprensa, então tinha a questão dos resíduos, né, do lixo, que a palavra é resíduo, né, para quem está nessa parte aí de compostagem, de preocupação com o meio ambiente. Aí chegava a imprensa lá na rua, chama o Manuel, nosso prefeito, Mas aí, para dar entrevista. tá, voltando. Aí pergunta. Aí onde que eu quero Isso. linkar com a pergunta. O maior erro do empreendedor é ele estar só. Ele tem que estar junto de outros empreendedores, sim, fazendo amizade, servindo outros empreendedores, porque aí no momento que ele está
precisando de uma opinião de algo, ou passando por algum problema, ele não está carregando aquele fardo sozinho. É diferente de você ter o problema e você guardar para você. E aí você chegar e aí tá compartilhando com outros empreendedores que falam assim, eu já tive esse problema, meu caminho é esse. Então você está dizendo o seguinte a mim. Mais uma vez o ambiente é fundamental. Mais uma vez você não sentir que você é o melhor de todos. Porque nesses 30 empresários, 50 empresários, vai ter pessoas de mentalidade menor, maior. Uhum. E você aplica no dia a dia aquela teoria dos elásticos? Teoria dos Elásticos. elásticos. Como é que é a teoria dos elásticos? Eu tenho uma mentalidade aqui, Aham, tem uma mentalidade aqui e aqui, né? aham, Tem uns elásticos que ligam um ao outro. sim. Então, quando a sua mentalidade vai subindo, ou você puxa que está embaixo, ou estoura. E a pessoa fica. Uhum. Ou essa Muito pessoa é muito forte aqui embaixo, você não consegue subir e você não vai. Como é que você vê essa teoria dos elásticos no seu dia a dia? Muito bom. Eu até acredito que é o seguinte, a gente tem que ser trampolim para as pessoas. Não é isso? Todo mundo precisa do empurrãozinho, né? Uhum. Às vezes o empurrãozinho é a dica, é um bate-papo, é algo que você tem de conhecimento, é algo que você tem, às vezes, uma autoridade e a pessoa fala, poxa, eu nunca tinha visto isso. Então, aquelas pessoas que estão ao meu redor, eu quero que elas estejam bem. Então, eu acredito que isso aí se encaixa ao elástico. Eu não quero ver... eu faço parte de alguns grupos de empresários e aí aquela coisa aquela sinergia de todo mundo se ajuda. Uhum. E eu acho que isso seria o exemplo do elástico, sempre Sim, trazendo. mas nesse elástico, teve alguém que ficou para trás? Quem falou assim, a pessoa não quis, eu fui, a minha mentalidade subiu a um ponto que essa pessoa ficou... E não é maldade, é Sim. simplesmente aconteceu. Manuel agora Uhum. cresceu, não tem mais naquela portinha de 15 metros e tinha algumas Boa. pessoas que naquela Me época... lembrei de uma pessoa que foi. Ele abriu na época a Pizza César do Guará, na época, e aí ele não deu conta de acompanhar a gente e ficou para trás. Então você tá vendo que os elásticos, às vezes a pessoa estoura e ela fica. Boa. E aí Lembrei. você, empresário, tem que entender que é normal. Uhum. Que as pessoas vão falar assim, você mudou, mudei mesmo. Sim. Você não tem que ter vergonha de falar que não mudou, você muda, porque você Evolui. evolui. Eu digo que a principal bolha que o empreendedor tem que estourar, a primeira bolha é da inércia. Uhum. E da inércia ela tem muito a ver com a bolha que é do perfeccionismo. Sim. Não é o momento certo. Não é agora. Não é a hora. Uhum. Quando ele fura essa bolha da inércia, ele começa. E acabou a inércia, vinha a primeira ação de um vendedor, de um empreendedor, antes até mesmo de empreender, a venda. Porque se ele não vender, não existe nada. Na minha opinião, não existe. Não existe empresa, não existe comércio. Se não vender, lógico, a venda só não resolve. Tem um grande ciclo a se fazer. Você concorda com isso? Que a venda é essencial em qualquer empreendedor? A venda não é só essencial, como a venda é a sobrevivência, né? E aí, às vezes, você me fez aí lembrar que às vezes a gente tem medo de errar. E o medo de errar limita a gente. Então, quando a gente começa um novo produto que de repente vai fazer um sucesso de venda, e aí a gente fala assim, poxa, mas ninguém está praticando isso. Eu vou começar a fazer isso, mas ninguém faz. Teve uma época que a gente fez a borda recheada era borda recheada de maçã ou de banana. Era um doce. Uhum. E aí a gente perseverou um tempo com isso. Dava um trabalho fazer essa borda, porque ela não vinha na bisnaga como vem os outros produtos. Vinha num balde, mas era gostoso. Mas não vingou, mas a gente tentou. E se a gente não tivesse tentado? E se tivesse dado certo? Né? E eu até tirei essa palavra tentar. Substituí por testar. Testar. Porque quer ver? Você tá com Boa. tá com a caneta na mão, não tá, Manuel? Tu Põe ela na mesa, por favor. Tenta pegar a caneta. tenta pegar? Ou você pega ou não pega. É. Testa pegar a caneta. E você testou. Testa. Então o Manuel testou, gente. Testa, erra rápido, corrige rápido, vai rápido. É isso. Então, acho que o aprendizado aqui agora é o teste. É o teste. Vai lá e testa, vai lá e faz. Isso com certeza é algo primordial para o empreendedor. Ter essa parte de superar o problema. Eu digo que quando você fura a bolha do problema,
você abre outra bolha para você ir em outro ecossistema. Você não tá preso. Porque quando você não enfrenta um problema, você fica preso nele. Você não passa. Você trava. Não pula a fase. Você não pula a fase. No videogame, você não parte de fase. Você não parte de fase, fica parado Isso. aqui. E as pessoas falam de videogame e as pessoas entendem que quanto maior você fica, melhor é. Não, gente, é igual videogame. Quanto mais fases você passa, mais você fica, maior a dificuldade. Maior dificuldade. Talvez em outras coisas na dificuldade mais. Uhum. Outro dia nós estávamos conversando, até um assunto interessante para o pessoal fazer. Uhum. Manuel, quando é que você percebeu na sua jornada que realmente você era empresário? Porque assim, cara, agora eu sou empresário. Qual foi essa parte, assim... Que o que você falou funcionário público. Então, assim, eu imenso na sua cabeça, imaginando aqui um pouco, que naquela época tinha um objetivo financeiro e tal, de crescimento, e você chegou nele. Mas quando é que você falou assim, cara, agora eu sou empresário, eu não tô aqui só para me manter, não tô aquela estabilidade. Quando é que você chegou nesse momento? Olha, eu entendi, assim, tudo flui de forma muito natural, né? Aí você falando isso, que eu vou me lembrar de como é que isso tudo aconteceu. No momento que eu não estava mais dependente dos meus pais. No momento que eu conseguia pagar todas as minhas contas. Aí eu falei assim, caramba, agora eu sou empresário. E é isso aí. Que foi cortado o cordão cordão umbilical. umbilical. Mas isso aí, Manuel, é uma coisa que cada um vai sentir de uma forma diferente. Diferente. Eu digo que no meu caso, eu me senti empresário quando eu percebi que o dinheiro não resolvia mais os problemas que eu tinha. Porque até então o empresário, ele fala o seguinte, se eu tivesse dinheiro, eu resolvi isso aqui. Se eu tivesse dinheiro, eu pegava uma loja maior. Se eu tivesse dinheiro, eu ficava um gerente melhor. E aí chega um momento que a gente progride, prospera e tem um recurso. E só o dinheiro não resolve. Você deve ter alguns problemas que com dinheiro não resolve no seu comércio. Você tem alguns problemas lá que o dinheiro não resolve. E eu percebi, cara, não adianta só ter dinheiro. É importante, não sou hipócrita, é bom, é bacana prosperar, mas ele não resolve uma pancada de problemas. Como é que você acha disso, mano? Bem colocado, William. Mas eu acredito que isso aí que você está falando é algo que eu... Porque assim, como aquela propaganda da Mastercard... O dinheiro não compra. Tem dinheiro não compra. O que eu acho é o seguinte, por exemplo, para a gente segurar a equipe, tem um colaborador seu que realmente está interessado ali mais na parte financeira, mas tem um que quer a atenção, que quer ser lembrado do seu aniversário. E o dinheiro não vai comprar isso. E o dinheiro não vai comprar isso. Não vai comprar isso. Não vai comprar isso. A atenção. Então, às vezes, o que eu faço? Por exemplo, tem o pessoal do açaí, que eu conheço do açaí natural. Eu cheguei e conversei com ele, vamos um dia, tu manda açaí pra minha equipe, eu mando... Pizza pra sua. Pra sua. Diferente. Entendeu? Alguma coisa assim. Quando eu tô em algum lugar, eu falo assim, isso aqui eu vou levar pra minha equipe. Esse brinde pode ser? Pergunto pra pessoa, então sempre eu tô pensando em... Lembrando deles. Porque uma coisa que o empreendedor tem que pensar é o seguinte, às vezes você tá num lugar bom, você não está trabalhando, mas tem alguém ali que tá por você. Exatamente. Não é? E a gente está falando de pessoas. Quer ver só um exemplo que eu lembrei aqui? Eu estava conversando com a minha gerente no dia da folga dela. Aí ela falou assim, hoje eu vou trabalhar porque fulana não vai trabalhar. Aí nisso, a filha, ela estava em casa, a filha do lado falou assim, mãe, eu quero falar com ele, com o tio. Uma criança de 8 anos. O que você quer falar com ele? Isso eu ouvindo, o que você quer falar com ele? Não, eu quero pedir para ele não deixar você trabalhar hoje. Olha só, a mãe foi trabalhar, mesmo a filha pedindo. O que aconteceu? Eu mandei uma caixa de chocolate para a filha no dia seguinte. Não tem preço. Não tem preço. Você entendeu? Entendi. Então a gente que... né? E assim, você falando de pessoas, você está certíssimo. Qual foi o preço pessoal maior que você pagou nos seus anos de empreendimento? A gente tem um preço pessoal. A gente tem um preço. Qual foi o maior preço que você pagou? Ou que paga até hoje, não sei. Eu acho o seguinte, o Bruno da Estônia, ele fala algo interessante. Ele fala o seguinte... Tá enrolando ele? Tá enrolando?
Ele tá enrolando, Tá. isso. E ele fala um negócio assim, ele fala assim, olha, existe um momento que há um desequilíbrio. Então ele conta a história dos filhos, que ele começando um negócio, eles faziam o seguinte, pegavam os filhos, deixavam na casa da mãe ou da sogra e iam trabalhar. Ele era a Easy. Um dia ele chega e para pegar o filho, que toda vez ele chegava, pegava o filho no final, vamos dizer assim, do expediente. Uhum. Um dia que o filho não quis vir para casa, aí ele falou assim, tá na hora de eu parar de fazer isso. Aí ele começou a ter mais atenção para os filhos. Então, na vida do empreendedor, há um desequilíbrio durante um tempo. Depois, não, ele tem que achar um equilíbrio. Então, às vezes, tem coisas que eu perdi naquela época, quando eu comecei meu negócio, eu fui entender depois, William, que eu trabalhava sábado e domingo. Olha só. E aí, por sua vez, o meu vizinho de polpa de fruta, ele fechava a loja dele sábado, meio-dia, e um cara novo que nem eu na época. E aí, abria segunda-feira, às 8 horas da manhã. Eu falei, cara, esse cara tem final de semana. E eu não tenho. Então, eu sacrifiquei muitos finais de semana. Hoje eu não preciso mais. Mas, durante anos, eu sacrifiquei muitos finais de semana. Os meus finais de semana eram... Seu melhor dia de venda. Meu melhor dia de venda até hoje. Melhor Né? de O venda. pessoal come pizza mais sexta, sábado e domingo. E aí, mas depois você começa a se adaptar. E aí, sabe o que acontece? Tá tudo bem. Valeu o esforço. Valeu a dedicação. O empenho. É que há uma ilusão de quem quer começar a empreender que é mais fácil do que trabalhar CLT para alguém. Eu digo que o empreendedor ele trabalha muito mais do que qualquer colaborador. Porque além de trabalhar, ele tem a responsabilidade do fim do mês, das contas. E admiro muito mais quem empreende no comércio. Porque no comércio, todo dia é um novo dia. Não existe... Eu trabalho com serviço. Então, o serviço tem uma recorrência, trabalho, chega ao ponto de equilíbrio, tem toda a dificuldade também, não é fácil. Mas o comércio, eu digo que é mais difícil do que matar um leão por dia é desviar das andas do caminho. O que você acha disso? Eu até acho que matar o leão por dia é necessário. Porque você se torna mais forte. E aí você aprende com isso tudo aí. Porque a gente fala matar o leão é o seguinte. Resolveu o problema, né? Manuel foi lá, Descascar o abacaxi. Manuel foi lá, matou o leão, vendeu um dia, aí chega a fiscalização lá de alguma coisa e quer fechar a loja para alguma coisa. Aí a anta que atrapalha. Então, igual você deu um exemplo agora há pouco. Você faz tudo no comércio e o governo não coloca luz. Você faz tudo e o cara não limpa, não poda as árvores. Então você está matando o leão de trazer o mais difícil, o cliente, vender, fazer. Verdade. E as antas não te ajudam no básico que é tirar do caminho, né? Então eu acho que eu falo assim, mais difícil que matar o leão é as antas que atrapalham, né? É isso. Que atrapalham o caminho, né? Cara, então assim, é fantástico ouvir essa história sua, que tem uma experiência muito grande. Eu queria que você falasse um pouco como é que é essa parte de ação social. O que mudou na sua vida, como você começou, que hoje eu vejo que é como escovar dentes para você, ação social. Você vive isso intensamente. Como é que é isso hoje? Inclusive, eu tenho um podcast lá numa comunidade, lá na favela Santa Luzia. Eu tenho toda terça-feira. A gente quer mudar até para o sábado de manhã. Que é o que? A gente leva um empreendedor lá para ele contar a história que legal. dele. E aí tem algumas pessoas da comunidade para que ele possa inspirar aquelas pessoas e também para que ele possa É um podcast com plateia. É um podcast com plateia. Algumas pessoas da comunidade e aí a gente trocando uma ideia e no final eles têm a oportunidade de perguntar para ele algumas coisas. E olha, surgem cada perguntas tão inteligentes e necessárias. E aquela coisa de você trazer o ambiente para aquele lugar, né? Um outro ambiente para aquele lugar. E você também valoriza o empreendedor, né? E valoriza aquele o empreendedor. Ele vai olhar para ele com outros olhos, né? Com outros olhos do empreendedor. E aí, William, eu comecei a andar com pessoas que também gostam de fazer, que empreendem e gostam de fazer essas ações. Então, por exemplo,
E, sim, também começar a chamar os nossos parceiros. Então, por exemplo, a iFood é nosso parceiro. A iFood já ajudou a gente em ação social. A Brasal Refrigerantes, nosso parceiro. Nós levamos na comunidade a carreata do Papai Noel. Que legal. Entendeu? Que Levamos fantástico. lá. E aí, outras coisas a gente já fez, que eu não estou lembrado agora, mas a gente sempre está fazendo alguma coisa. E sempre com criatividade e alegria de estar podendo servir essas pessoas. Teve festa da criança, né? Tem a Abrace, que a gente cuida das crianças com tratamento de câncer, ajuda sempre. Então a gente faz jantares. Enfim, a gente está sempre envolvido com isso, que é algo realmente que arde no meu coração. Mas quando é que começou isso? Pois é. Isso começou. Eu acho que isso tudo começou quando eu coloquei o Antônio, porteiro do meu prédio. Foi algo assim que foi crescendo, entendeu? Uhum. E aí depois eu comecei a realmente fazer essas questões, essas ações sociais. Mas hoje eu acho que é muito intenso isso. Acho que é quase um corporativo, é institucional. Acho que faz parte do Manuel, não só na ação social, mas por onde ele anda. Uhum. O Manuel é muito querido onde ele anda, todo mundo gosta. E você sente, que eu sei que você é uma pessoa genuína, faz isso de coração, que volta muita coisa, mesmo sem querer, você sente isso. Você sente essa volta. Sim. Mesmo que você não queira. Fala um pouco pra gente isso aí. A primeira coisa que eu vejo assim, que muita gente desiste de fazer essas coisas é porque elas, às vezes, criam uma expectativa de que todo mundo vai ajudar. E não é todo mundo que ajuda. Poxa, mas fulano tá tão bem de vida e não quer me ajudar. Não, deixa. Isso, a primeira coisa é você deixar assim, ó, flui de forma natural e que você que está do outro lado é um privilégio para você poder fazer isso. E entender o que está no seu coração não é seu, foi Deus que colocou. Então Deus colocou essa missão para mim, que é algo que eu falo assim, poxa, se vem de Deus, é coisa boa. Não é isso? Quando vem algo de Deus, é porque é bom. Então se Deus me deu esse coração, caramba, eu vou fazer isso. Porque E aí eu me sinto realizado. eu não sou tão quanto você, mas eu tenho um sentimento o seguinte: quem dá, quem doa, ganha mais do que quem recebe. William, e é simples. É chegar, você encontra uma pessoa num semáforo. A gente tem visto muitos venezuelanos. E às vezes você vê que é uma senhora já. E aí ela tá com uma criança venezuelana ali. Aí eu tiro uma foto e mando num grupo. Cada um aí faz um pix de R$10. Vamos fazer, gente? Simples, não é? Mas assim, você realmente ter a empatia de olhar para aquela pessoa e falar assim, poxa, deixa eu trazer um momento de alívio. Eu gosto de sair, deixo o meu carro ali na 14 Sul, no McDonald's, e pego o metrô e vou para Águas Claras. E para encontrar a Érica, a noiva. Parabéns, Érica. E aí, no metrô sempre tem a gente, e tal, Pix, e tal. Gente, aquela pessoa tá ali, e aí fala, olha, eu tô vendendo isso, por isso. Fala no metrô. E aí eu falo, não, daí, é R$10, é R$20. E aquele ali não vai fazer diferença para você, mas para aquela pessoa que tá recebendo, vai fazer toda a diferença. Eu aprendi nesse mundo aí, são 19 anos empreendendo também, a diferenciar 3 coisas. Acho que eu vou bater um papo sobre isso, né? E são sempre vendedores, tá? Essas pessoas que fazem isso estão sempre vendendo alguma coisa. Então elas não estão pedindo, elas estão, de alguma forma... Empreendendo. Da Isso. forma que eles conseguem. É. E aí, essa questão de ação social, a gente tem que tirar a nossa cabeça e diferenciar, que eu aprendi, ao meu ponto de vista, não quer dizer que é normal, que é sensato, diferenciar 3 palavras. Empréstimo, doação e ajuda. A mais fácil é empréstimo. Eu te emprestei essa caneta, você me devolve a caneta. Fácil. Ajuda nem sempre é financeira. Tem 2 filhas, né? 2 filhas. 2 filhas. Elas... E a Mariana que tá vindo aí do coração. Isso. E aí elas em algum momento aprendiam a andar de bicicleta. Beleza. Eu entendo que para a bicicleta foi um custo financeiro. Teve que comprar uma bicicleta para elas. Sim. Mas para elas aprenderem a andar, não tem a ver com financeiro. Tem que o Manuel parar, ficar ali atrás, segurar para ela andar. Isso é uma ajuda. A ajuda pode ter financeiro ou não. Mas a ajuda é concluir o objetivo que você deu. A bicicleta ela não vai andar sozinha. Tem que ajudar ela a andar. E a doação, que às vezes a gente confunde ela com empréstimo.
A gente quer prestação de conta de doação. Muito A bom. doação você doou. Doou. Esquece. Se ele vai comprar droga, se ele não vai comprar, se Boa. ele vai fazer, você doou. É. Se você quer uma contrapartida, deixe isso claro. Estou te dando esse dinheiro desde que você saia da rua. Desde que você faça isso. Estou dando dinheiro para o seu sobrinho. Se você não passar de ano, eu não te pago mais a escola. Ah, estou ajudando. Você está emprestando? Só que a forma de pagamento é uma nota boa. Você está doando para o teu sobrinho? É isso. Ah, eu vou ajudar? Ajuda. Então você vai, além de pagar a escola, ele está mal em matemática? Sábado eu vou aí. Vamos dar matemática junto. Aí você está ajudando. Porque está fazendo o objetivo de passar. Esse é meu ponto de vista. Não sei se você concorda com ele. É o meu ponto de vista. Então a gente tem que aprender a diferenciar o que você quer. Tive uma experiência rapidinho que de doação. Eu compro todo mês 10 cestas básicas, põe no meu carro. E quando eu paro no semáforo, eu abro o porta-malas e dou uma cesta básica. Em uma época lá atrás, fazia mais de um ano já, eu estava com cesta básica no carro, saí da igreja, tinha duas pessoas em situação de rua. E eu abri o porta-mala, normal, dei uma para outra, fui na padaria. Quando eu voltei, tinha uma família em situação de rua com aqueles carrinhos de papelão que recolhem na rua. Sim. E estavam com uma cesta básica igualzinha, a mesma marca que eu tinha dado. Falei, não é possível. Muita coisa. Muita coincidência alguém doar. E aí eles chegaram em mim assim, ô, o senhor que está doando, o senhor podia me dar uma? Você já está com uma aí? Por que você quer outra? Não, é porque eu comprei daquele cara que ele vendeu para essa droga, mas minha família está aqui, eu preciso. E aí eu fui um pouco Manuel orgulhoso, né? Eu fui lá e falei, não, vocês estão de sacanagem comigo, eu estou comprando para doar, vocês estão fazendo o comércio da doação. E fui embora indignado. Sim. Aí quando eu fui dirigindo o carro, falei, cara, o que eu estou fazendo? Dizendo. E eu não estou aqui, eu não estou ajudando eles. Eu não estou emprestando. Eu comprei para doar. Uau. Boa, Por que eu tô... Ainda voltei, ela não estava mais lá. Por que eu tô aqui querendo prestação de contas se eu não vou fazer mais nada? Provavelmente eu nem vejo essa pessoa mais na minha vida. Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala que faz para não colocar isso no nosso coração um sentimento de prestação de contas se você não vai estar lá para ajudar aquela pessoa, né? Muito bom, muito bom. Entendeu? Eu tô lembrando aqui de algumas coisas que eu faço, porque essa questão do doar, a gente pode estar ajudando também pessoas que estão à nossa volta. Por exemplo, lá na nossa academia, que a gente treina, tem um rapaz lá da limpeza, né? Gente boa. Gente boa, o Vitor. O Vitor faz faculdade de educação física. Que legal. Eu não sabia. Sabia não? Não sabia. Teve uma vez que a gente se reuniu, algumas pessoas a gente se reuniu e pagamos uma mensalidade da faculdade dele. Olha que legal. Perguntei, Vitor, quanto é que é a tua faculdade? É tanto. A gente foi lá e se juntou. Então, eu sempre levo pizza para alguém. Então, por exemplo, eu sempre abasteço o carro no mesmo posto com o mesmo frentista, o Chico. Toda vez eu levo uma pergunta do Chico, como é que tá a família dele, como é que tá, ele conta a história dele. Eu tive lá no Ceará e tal, vendo minha família, fazia tempo que eu não via minha mãe e tal. E aí, a pizza também conecta a gente. Então, eu sempre levo a pizza pro Chico. E acabo conhecendo quem é o Chico. Então, não é simplesmente você parar num posto e abastece aí, não. Quem é aquela pessoa? O que você pode fazer por ela? Sabe? Isso é vida. Então, essa parte de você estar se conectando, ajudando outras pessoas, isso dá vida para você também. Eu vou voltar um pouquinho, se me permitir aqui. Claro. Você falou da faculdade, né? Você sabe que essa história tem uma história pessoal quanto a isso, né? De mensalidade de faculdade. Vou contar aqui. Eu sei que o podcast é seu, mas eu quero contar essa história que vai conectar com isso aí. Por favor. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com 14 anos, era office boy. E aí, na época, eu passei no vestibular na Católica. Tô falando do ano de 2000, 2001. E aí, eu passei, na época, era pesado, né? Eu lembro que eu ganhava de salário, sei lá, 480 e a mensalidade era 428. Nossa. Era bem assim, né? Lógico, morava com meu pai, minha mãe, meu pai já era falecido, então assim, não tinha tantas obrigações, tinha que me manter, eu tinha um ticketzinho, me virava. E aí, quando meu gerente, à época, soube que eu passei no vestibular, ele me chamou na sala dele. Chamava de Willinho, era pequenininho, e falou assim, Willinha, você passou no vestibular? Passei. Passou pra quê? Contabilidade. Também ele era contador, veio do Nordeste, ele cara sofrido e tudo mais e tal. E ele falou assim, quanto que é a mensalidade? Aí, X. Ele foi lá e preencheu o cheque e pagou a minha primeira mensalidade de faculdade. Minha primeira mensalidade também foi doada. Sabe por quê? Ele nunca pediu prestação de conta pra mim.
Nunca perguntou se eu passei, se eu não passei, se eu vi. Mas o mundo deu voltas, muitas voltas e outras voltas. Encontrei com ele mais de 10, 15 anos depois. E eu dei o primeiro emprego pro filho dele. Meu Deus do céu. Meu Deus. Então, assim, Que legal, isso é uma questão muito bacana de você poder servir quem te serviu. Quem serviu. Entendeu? Muito bacana. Eu tá ficando aqui, tá ficando muito gostoso, mas tem um quadro que a gente gosta de fazer, que é o ping-pong. Bora. Eu vou perguntar aqui e você fala o que você escolhe no empreendedorismo. Pode ser? Claro. Então tá. O que você prefere? Operação ou estratégia? Estratégia. Beleza. Delivery ou experiência do salão? Delivery. Delegar ou controlar? Delegar. Um erro comum de quem abre um restaurante? Achar que sabe tudo. Boa. Qual é seu prato favorito da Pizza César? Qual é a pizza favorita? Marguerita. Com mussarela de búfala. Opa, tem pizza ainda, hein? Tem Vamos trazer uma pizza pra cá, pra mostrar a Pizza César. Vamos trazer pra cá. Me ajuda aqui a trazer uma pizza pra cá. Vamos lá. Um empreendedor nasce pronto ou aprende? Aprende. Qual é o último livro que você leu? O livro que eu li... Eu leio poucos livros, mas um que eu leio constantemente é a Bíblia. Boa, esse é um livro que é sempre atual, né? Sempre atual. Ela é sempre atual. Sempre atual. Qual o conselho de negócio você discorda completamente? Você só fala que é um clichê e fala assim, isso não concorda. Isso aí só fala, mas no dia a dia não funciona. Um clichê. Meu amigo, deixa eu ver aqui. O pessoal fala muito, sai do operacional. Você concorda com isso? Não concorda? Boa, esse é algo bom. Da gente sair do operacional, mas eu acredito que durante o tempo você tem que estar no operacional para conhecer o operacional. Né? Mas realmente você tem que sair, mas você tem que ficar um tempo no operacional para conhecer. Porque para mim o operacional não é só você estar no salão ou no delivery. A estratégia é operacional. O sair do operacional, que me lembrou um exemplo, foi quando você não ia mais na loja. Sim. Aí você saiu completamente. Nem é estratégico. Hoje você não está no salão, mas é estratégia. Você pensa no negócio. Me lembrei. Você falando, eu me lembrei de algo que muita gente fala, que é um clichê. Falei assim, olha, todo mundo tem que saber fazer o seu produto, né? Que o pessoal fala assim, né? E isso tem que conhecer. Tem que conhecer o seu produto. Eu conheço o meu produto, mas eu não sei fazer. Então, eu sou administrador de empresas, não sou da área gastronômica, mas gerir o negócio sem gerir. Tá vendo, gente? Então, não é você fazer aquilo que você sabe. Às vezes, pronto. É fazer aquilo que você consegue gerenciar. Ter Pronto. Pessoas boas lá. E Steve Jobs falava isso, né? Contrate pessoas melhores que você. Isso, ele falava. Mas nós estamos chegando ao final do nosso podcast aqui. Que Nossa, pena, que passou. Passou rápido. Passou rápido. Mas assim, para quem está começando, para quem está iniciando, qual é o start out? Qual é o começo de tudo? O que você falaria para essa pessoa hoje que vai começar, que se ela começar nesse um pequeno passo, que vai ser um começo de tudo muito melhor? Que você tem essa experiência, 30 anos de experiência. O que seria assim, cara, o seu start out dessa pessoa, qual seria esse start out dessa pessoa hoje? Olha, eu faria o seguinte. Primeira coisa, todo mundo... Tem um amigo que fala isso, Hudson Zia. Ele fala assim, ó, no final de tudo, o que a gente quer ser é feliz. Então, hoje, o que você faz que deixa você feliz? Então, eu iria para esse caminho. E aí, às vezes, assim, a pessoa chega e ela sabe fazer algo muito... Um exemplo, um bolo muito gostoso. E ela acha que aquilo ali não é nada. Não, ali é uma oportunidade de negócio. Já que ela sabe fazer aquilo ali e ali gosta de fazer, aí ela não dá valor para aquilo que ela sabe, mas é um dom dela. Você diria, então, que olhar o cacho baixo é melhor que olhar o cacho alto. Isso. O que está ali ao teu alcance? É o cacho baixo. É o cacho baixo. É o cacho baixo. Isso. E aí, você se inspirar em alguém e buscar, por exemplo, seu... Aqui, ó, tá acabando, mas daqui a pouco a gente tem uma Pizza César pra gente comer aqui, viu? Daqui a pouquinho.
E aí, você chegar e achar inspirações, pessoas que vão inspirar você ali. Então, admirar uma pessoa faz toda a Isso, diferença. faz toda a diferença. Que afinal, quem compara para, quem admira, mira, né? É isso. Quando você olha pro lado, você não consegue ir pra frente. É. Você tá comparando. E Quando hoje você admira. parece, sabe, William, que as coisas estão mais fáceis, assim, de, por exemplo, o digital. Né? Muita gente indo pro digital. Quem sabe falar pelas câmeras, falar bem em frente às câmeras, quem tem desenvoltura, às vezes pode ser um caminho. Né? Então eu vejo que começa a empreender com coisa pequena, não começa logo. Você tem que ter um caminho. Esse início é importante, né? Que você vai aprender muita coisa nesse início. Vê como é duro. Né? Então não procure facilidade. Não procure facilidade. Não tem caminho fácil. Não tem caminho fácil. Muito bem. É isso. Gente, quero agradecer ao Manuel, nosso convidado aqui, pela aula, pela história, pelo seu sucesso. Não é um sucesso, gente, não tem a ver com financeiro. Uhum. O sucesso ele tem a ver com a felicidade e com o que ele deixa de legado. E hoje o seu legado é fenomenal. Parabéns, Manuel. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado por tudo. Você é uma pessoa assim carinhosa, uma pessoa humilde, uma pessoa de coração gigante. É um prazer para nós ter você no nosso podcast. É muito bom, viu? Meu amigo, eu que fico grato pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo, de ter esse momento com você, de aprender sempre com você. E a gente está aí à disposição, não só, né, do meu amigo, mas também de todas as pessoas que vieram procurar a gente para tomar um café, né? Então o que vai acontecer? Pizza não, mas tomar um café. A gente vai estar aqui com... Para achar o Manuel, onde que a gente acha o Manuel hoje? Ah, boa. Olha, me acha no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Manuel, com O, _ Leônidas. Vai estar aqui, ó. E vai estar nos comentários aqui do YouTube também. Me manda uma mensagem lá no direct, que aí depois a gente... Aí, Manuel, à disposição de vocês. Muito obrigado, Manuel. Deus te abençoe sempre. Irmão, obrigado, Deus abençoe. obrigado, pessoal. Parabéns aí. Mais um Start Out Podcast. Muito obrigado. Até mais.